Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, bolas, bolinhas, bolões. Sabe por que a gente veio falar aqui no vídeo de hoje? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre homens que não sabem ser homens e que estão pagando muito caro para aprenderem a serem homens, baseados em... Parece treinamento militar, treinamento policial, treinamento religioso, mas ao mesmo tempo não precisa ter uma religião específica, nem precisa, na verdade, acreditar em nada para poder fazer parte desse movimento chamado de Os Legendários. Já ouviu falar? Pois bem, eu nunca tinha ouvido falar, mas rodando aí pelas redes sociais, né, o povo vai falando as coisas, eu me deparei com isso e aí fui ver, né, por curiosidade, também para trazer aqui uns assuntos legais para vocês, eu fui procurar saber e eu achei bastante interessante, eu acho que é um negócio que dá pra gente reagir aqui e ver principalmente a opinião de vocês em relação a isso daqui, se vocês acham que isso é um negócio que vale a pena, enfim, vamos dar uma olhadinha, ver do que se trata. Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeos e clica no like. Muito importante que você clique no like, porque toda vez que você clica no like, você mostra pro YouTube que o canal aqui é relevante. Aí ele entrega o vídeo pra mais pessoas e, por consequência, o canal cresce, tá? O nosso canal ainda é muito novinho, então eu conto com o like de vocês. E me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários lá no Instagram, tá? E eu não poderia, lógico, dar início a esse vídeo sem antes falar sobre os meus sabonetes do Espuma de Flor. Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Gente, esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço junto com os meus filhos, tá? São sabonetes maravilhosos e super cheirosos, que se você adquirir, você vai ter a oportunidade de fazer com que o seu banho seja não apenas um banho, mas sim uma experiência. Esse meu cantinho aqui fica super cheiroso, porque eu tô sempre na companhia dos meus sabonetes. Entre no espumadeflor.com e garanta os seus, tá? Essas gargantilhas que eu tô usando aqui são lá da Duda Gaia, não deixe de entrar em contato e garantir as suas. E também agora temos uma nova patrocinadora aqui no canal Box de Comentários, que é a Poliana Landim. Tá procurando uma casa pra comprar aqui em Orlando e região? Não deixe de entrar em contato com ela, tá? Vamos lá então, gente, dar início a esse vídeo aqui. Horas, mas eu já preparei a minha pipoca aqui, porque vai ser uma história interessante, porque tiveram uns vídeos que são um pouquinho mais longos, mas eu não cheguei a assistir tudo. Cheguei a assistir uma coisinha ou outra, mas aí a explicação real mesmo, de quem realmente é desses Legendários, eu deixei pra gente assistir aqui juntos. Então vamos lá ver do que se trata. Beleza, bora falar sobre os Legendários, mas sem ser sobre esse daqui, que tá virando febre no mundinho dos cristãos, inclusive diversos famosos aderiram ao movimento. Quero falar especificamente sobre esse cara aqui, porque os vídeos dele começaram a aparecer pra mim do nada. O incrédulo que ele fez a mulher dele gravar um vídeo falando que perdoou uma traição mais de uma vez. Satisfeito, ele ainda gravou outro vídeo falando que traiu a esposa mais de uma vez. Foi gravar um vídeo explicando toda a situação junto com a esposa, gente. Dá pra ver a cara de desconforto dela quando ele cita essas situações. Mas bora monetizar, né? Aí, gente, ele acabou respondendo uma caixinha de perguntas que me pegou muito. Eu vou mostrar aqui pra você. A Vanessa se tornou prioridade da minha vida depois de 22 anos juntos. Não que não tenham períodos anteriores em que ela tinha, por algum curto momento, sido prioridade. Só que, de fato, quando eu paro para pensar assim na minha vida, como tá minha mente, como tá minha intenção, como estão minhas atitudes, não só minha ideia, essa, de fato, de um ano para cá, é o momento da minha vida em que eu estou mais dedicado. Um ano! Meu Deus! Um ano só! O povo da igreja diria, é o fim dos tempos mesmo. Já tá surgindo algumas fofoquinhas de algumas pessoas que participaram do Legendário. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês. Mas agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. E já me segue pra ficar atualizado. Parece que eles vestem essa camisa laranja pra poder fazer parte. Essa semana meu marido foi servir nos Legendários. Em junho deste ano ele foi pela primeira vez participar. E desta vez ele foi servir. Pra quem não sabe o que são os Legendários, é um movimento onde busca a transformação de homens. Ajuda o homem a entender sua relação com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. E assumir o papel que Deus tem pro homem na família. Hoje nós vivemos em um mundo muito invertido de valores. E como eu sempre falo aqui pra vocês, eu já fui aquela mulher autossuficiente. E isso não me fazia feliz. Além de sobrecarregada, cada vez mais eu perdi a minha essência feminina. E eu confesso pra vocês que quando eu via todo mundo de laranja, eu achava meio bobo, sabe? Parecia um grupo de escoteiros da igreja. E quando eu via eles gritando AU, eu não entendia nada. AU significa um novo nível de amor, honra e unidade. Eles voltam realmente homens transformados em Cristo. Eles voltam com um novo sentido de vida e também entendendo os planos e propósitos de Deus pra vida deles. Gente, isso aqui me lembra muito um evento que eu participei no Brasil, que foi com um desses coaches aí da vida, que eu não sabia, na verdade, o que era o coach, enfim. Eu sei
foi que eu comecei, num momento de muita fragilidade na minha vida, eu comecei a assistir, que é exatamente o pessoal que é o público-alvo, na verdade, deles. Pessoas que estavam na situação que eu me encontrava naquela época. Então, eu super frágil, super fragilizada e desmotivada com tantas coisas na minha vida, aí apareceu um tal de um coach na minha vida, e aí, assim, eu não sabia nem o que era coach, mas eu sabia que ele tava falando coisas que eu gostei de ouvir. Aí fui ouvindo ele e tal, e aí daqui a pouco eu comprei um curso, daqui a pouco eu comprei um outro curso, daqui a pouco eu fui parar lá num evento dele no Brasil, onde eu paguei R$8.000 pra sentar lá nas primeiras cadeiras lá pra poder assistir ele, mas não só teve isso, mas também cada curso que eu comprei dele foi coisa de R$2.000 cada um. Curso de desenvolvimento pessoal. E aí, dentro lá daquela situação, eles usam desse sistema aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo que tem muita iluminação, eles devem mexer muito com... Devem colocar o pessoal em grupo e falar muito alto, e aí ser aquela coisa de música muito alta, música muito baixa, e aí o pessoal fala, e daqui a pouco, como você tá lá por muitas e muitas horas, você começa a ter privação de sono. E aí, no momento que você tem a privação de sono, você começa a meio que perder a noção do que você tá fazendo. É uma coisa tipo serviço militar mesmo, pra eles poderem te rebentar e meio que fazerem quase uma lavagem cerebral, eles precisam fazer isso daí. Então, só pela luz vermelha aqui, ó, eu já tô tendo uma noção do que isso aqui não deve ser. Fora que no meu caso, lá, eu ainda acabei comprando uma mentoria de R$40.000 desse coach, que na verdade eu vivi pra me arrepender. Aí depois eu tive que processar ele, e aí pra poder receber meu dinheiro de volta, porque ele vendeu, na verdade, gato por lebre. Mas enfim, isso aqui é quase como uma seita, quase como um culto de igreja, que eles precisam que você esteja quebrantado mesmo. Quanto pior você tiver, melhor é pra eles. Porque qual é o objetivo deles de te ajudarem? Nenhum. Porque se você for ajudado, você deixa de ser cliente. Aí eu acho que no caso dele aqui, ele falou que foi a segunda vez que ele foi, né? Vamos assistir de volta aqui do início, peraí. Essa semana, meu marido foi servir nos Legendários. Em junho deste ano, ele foi pela primeira vez participar. E desta vez, ele foi servir. Pra quem não sabe o que são os Legendários, é um movimento onde busca a transformação de homens. Ajuda o homem a entender sua relação com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. E assumir o papel que Deus tem pro homem na família. Hoje nós vivemos em um mundo muito invertido de valores. E como eu sempre falo aqui pra vocês, eu já fui aquela mulher autossuficiente. E isso não me fazia feliz. Além de sobrecarregada, cada vez mais eu perdi a minha essência feminina. E eu confesso pra vocês que quando eu via todo mundo de laranja, eu achava meio bobo, sabe? Parecia um grupo de escoteiros da igreja. E quando eu vi eles gritando AU, eu não entendia nada. AU significa um novo nível de amor, honra e unidade. Eles voltam realmente homens transformados em Cristo. Eles voltam com um novo sentido de vida e também entendendo os planos e propósitos de Deus pra vida deles. Foi a primeira vez que o Thiago serviu e ele disse que foi a primeira de muitas. E não existe pra mulheres, tá, gente? É só pra homens mesmo. Escuta isso. Jesus! Eles não podem contar muita coisa que acontece, mas o que eles podem contar é transformador. Quando ele chegou, eu fiz jantinha e fomos dormir abraçadinhos. Tava com saudade. O que é um legendário? Conta pra gente. Mas antes da gente entrar aqui, deixa eu falar. Isso aqui tá muito me lembrando o serviço militar. O sistema de serviço militar mesmo, aonde eles fazem isso tudo. Fazem você fazer parte de um time. Aí, por exemplo, você pode detestar a pessoa que tá do seu lado. E ela te detestar de volta. Mas você ali, por vocês estarem juntos na mesma M, e eles fazem você entender. E com toda essa privação de sono e, enfim, tudo que eles fazem lá. O esforço físico, a exaustão, né, na verdade, física, eles fazem você entender que você precisa do outro para que você consiga atingir o seu objetivo, seja ele lá qual for. Como no caso de um soldado, ele tá querendo atingir o objetivo da guerra, né, dele sair vitorioso da guerra. E aí, por mais que você não goste daquele battle buddy que tá com você, aquela pessoa que tá ali trabalhando junto com você, você entende dentro da sua cabeça que por mais que você não goste daquela pessoa, você precisa daquela pessoa, então você precisa cuidar dela. E por mais que ela não goste de você, ela precisa cuidar de você, porque ela precisa de você pra atingir o objetivo final, seja ele lá qual for. Então isso aqui tá me lembrando bastante. Vamos ver a explicação dele aqui. Afinal de contas, o que é os Legendários? Legendários é um projeto para homens. O Legendários é religioso? Não. O Legendário é um movimento interdenominacional. Não é de igreja A, nem de igreja B, nem de igreja C. Legendários não é de placas de igreja. Mas é de quem acredita em Jesus Cristo, né? Porque o pessoal não tava gritando lá Jesus Cristo? Agora mesmo? Escuta isso. Jesus! Legendários é um movimento onde homens são confrontados para uma mudança de caráter.
O Legendários exige um certo nível de esforço físico, mas o top é 100% espiritual. Por que nós trazemos os homens para a montanha? Existe algo diferente na montanha? Não. Mas na montanha, eles são espelhados. Na montanha, eles conseguem fazer uma auto-introspecção da sua vida, das suas posições e dos seus relacionamentos. O Legendários é um movimento que transfigura a mente, o coração e o caráter dos homens. A sociedade carece de homens legendários. As famílias carecem de homens legendários. Nós precisamos trazer esses homens para que eles passem 72 horas tendo impactos na sua vida para uma transformação 360 graus. Pera, 360 graus, então ele volta pro mesmo lugar, né? De que ele começou. Pelo amor de Deus, vamos dar uma ajeitada nessa propaganda aqui. Porque a mudança, ela tem que ser 180 graus. Não pode ser 360. Você saiu desse ponto aqui, você não pode voltar para esse ponto aqui. Você tem que sair daqui e vir para esse ponto aqui, que é o ponto contrário de onde você tá. Tendo impactos na sua vida para uma transformação 360 graus. Aqui, pelo que eu tô vendo, são 3 dias, né? Então você paga, parece que é entre 2 mil e 81 mil reais pra fazer parte desses 3 dias aqui. Agora, o que é que acontece aí dentro desses 3 dias que justifique essa variação de 2 mil pra 81? Eu juro que eu não sei. Deve ser algum outro nível aqui de imersão nesse negócio, que realmente não é um gap de tipo de 2 mil pra 8 mil ou 2 mil pra, sei lá, 10 mil. É de 2 mil pra 81 mil. Então tem alguma coisa. Aliás, se você souber, escreve aqui embaixo pra mim, porque eu realmente não sei. Vocês já ouviram falar desses legendários? Vão comentando aqui conforme o vídeo for passando, tá? Vamos lá. Isso que é o legendário. Então é um retiro, na verdade, um retiro hardcore, que é um retiro, assim, uma coisa bem máscula, bem, todo mundo gritando junto. E, enfim, eles dizem que os homens voltam transformados disso daqui. Ao final, eu vou dar as minhas considerações e falar, assim, o que eu acho. Mas vamos assistir aqui essa moça que é a que tem a tatuagem do Castelo Rá-Tim-Bum, a Zabela. Senta que lá vem a história. Primeiro, que Legendários era o que eu assistia quando eu era adolescente, que eu via ainda escondido, com o Marcos Mion, com o Hulk Magrelo e com a Juju Sally Matters. Pra gente começar. Bela, então você tá falando agora mal de Jesus, de Deus? Não, amor. Jesus não tinha esse tempo pra fazer banheirão, não, tá? Ele tinha mais o que fazer, era muito milagre que ele fazia, né? Era muita água e vinho que ele transformava, era muito pão e peixinho pra multiplicar. Era muita coisa, amor, tá bom? Então, não tem nada a ver com Jesus, né? Na verdade, tem a ver com o tempo livre. Eu quero ver você pegar um pai de família, né, que tem mais o que fazer, e você botar pra cair pra monte, ficar não sei quantos dias, pagar não sei quanto, pra simplesmente voltar pra casa, pra ter que aprender que tem que ter caráter, ser um bom ser humano, um bom pai, e ser um marido que presta, que saiba fazer um arroz, às vezes trocar uma fralda e não trair. Né? E o mais engraçado de tudo é que não tem pra mulher, né? Não tem. Sabe por quê? Porque as mulheres têm mais o que fazer, né? Enquanto os homens vão lá se divertir, fazer as coisinhas dele, um monte de homem no monte. Ai, meu Deus, falta o que fazer, velho. E as mulheres estão aonde? Em casa, com o tempo. O pessoal tá ligando isso aqui também ao Brokeback Mountain, que é o filme lá onde o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger. Então, que é um filme dos dois cowboys lá, que no final das contas eles têm um caso, né? E as mulheres estão aonde? Em casa, cuidando das crianças, fazendo comida, limpando a casa, né? Vê se dá uma folga dessa pras mulheres. Não dá, né? Pois é. Aí eu sou obrigada a voltar lá na historinha de quando a minha mãe olhou por dentro da minha cara e falou que eu tava cheia de tempo. E sabe o que faltou pra essas pessoas? O que fazer. E também sabe mais o que faltou? Uma mãe igual a minha. Sim. Porque se eles tivessem tido uma mãe igual a minha, eles não iam precisar de mãe. Não.
Não ia. Tem uma coisa... Mas eu meio que tenho que concordar com isso daqui que ela tá falando. O pai fala pra mim, até hoje, inclusive, né? Que ele sempre fala assim, minha filha, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Meu pai é pastor. Pois é. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã você tem uma chance de fazer diferente, né? E aí eu acho que essa parte da Bíblia eles não leram, que eles ficaram vendo muito Mion, ficaram vendo muito Hulk Magrela e tal, não leram, entendeu? Ou seja, não é uma ida no monte, uma descida que vai te fazer ser um ser humano melhor, não, tá? Que a cada dia que você acorda, você tem essa oportunidade, né? Você não precisa subir lá na puta que o pariu pra você entender isso, não. Porque fica mais perto do céu, será? Não sei. Deve ser, né? Deve facilitar, né? Aí, dito isso, eu te pergunto, o que a gente pode achar disso além de graça? É claramente mais uma forma que o homem ali encontrou de fugir das responsabilidades, né? E foda-se. É só mais uma forma. Isso não tem a ver com cristianismo, isso não tem a ver com Deus, com Jesus, com igreja, com nada disso. Inclusive, se eles estivessem fazendo o que Jesus manda, eles estavam mais ocupados. Eu juro que eu concordo com ela nisso daqui também. Você quer aprender a ser homem de verdade? Fique em casa, lidando diretamente com a família que Deus te deu. Aprenda a lidar com as problemáticas do seu lar, entendeu? Você vai entender com a sua esposa te falando, com seu filho te falando, melhora disso aqui, pô, não, amor, melhora disso aqui, não sei o quê. É assim que você vai aprender. Não é indo para um monte com um monte de outros homens que também não sabem o que estão fazendo. Ai, gente, eu concordo. Você sabe por quê? Eu já fui militar, pra quem não sabe, eu já fui militar do Exército dos Estados Unidos, já fui policial aqui no estado da Flórida, então eu já passei por vários treinamentos que muitos homens, na verdade, não conseguiriam passar. Então, eu falo realmente tendo uma espécie de experiência desse tipo de treinamento, que é esse negócio que eles estão fazendo só por 3 dias. Até parece. Eu já lidei com pessoas que fizeram treinamento por meses e meses e isso não mudou em nada o caráter dessas pessoas, não se tornaram pessoas melhores, não se tornaram pais melhores, não se tornaram maridos melhores, muito pelo contrário. Eu nunca consegui atribuir nenhum dos treinamentos que eu fiz parte, ou que essas pessoas que eu tô falando pra vocês que fizeram parte, que eu conheço, né, ao fato deles serem bons maridos, porque muitos não são bons maridos e fizeram por meses, não foi só 3 dias não, e fizeram por meses treinamentos físicos e não sei o quê, aí no que final das contas aqui ela tá falando sobre a fé. Gente, sinceramente, eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar que esse tipo de treinamento aqui realmente ajude homens e não sei o quê. Eles pegam grupos de homens, parece que de 500 homens juntos, e foi o que ela falou. Realmente, os caras estão ali, eles não sabem o que fazer. Então, eles estão junto com outros que também não sabem o que fazer. Mas só o fato deles estarem juntos, eles já acham que, meu Deus, vai ter alguma espécie de transformação. Não tem nada. Duvido. Não há exaustão física e oração lá que mude o caráter de uma pessoa. Se a pessoa já tem um caráter ruim, eu não acredito nessa coisa. E eu fui criada num berço evangélico, tá? Pra quem não sabe, eu nasci dentro da Igreja Assembleia de Deus e cresci minha vida inteira. Até que, em 2023, eu falei assim, gente, eu comecei a colocar os pingos nos is, me levou muitos e muitos anos, que eu tô com 43 anos de idade. Então, 2023, eu tava com 41 anos de idade. Eu falei, gente, essa coisa não funciona, porque aí eu vejo grupos de coach que se misturam com essa coisa de ganhar dinheiro, que obviamente é for profit, né? Eles querem ganhar dinheiro com isso. Como eu falei, eles cobram de 2 a 80 e tantos mil reais, pelo que foi falado aqui. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada, porque eu não quero cometer nenhuma injustiça contra ninguém. Mas eles não devem ter um efetivo, um grupo específico, um número de pessoas que consigam atender a essa demanda de 500 homens em um grupo para poder causar qualquer espécie de transformação na vida dessas pessoas. Ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A ideia que eu tenho, baseado nas experiências que eu tive até hoje. Então eu acho que isso tudo que esses caras estão lá indo nesse monte pra buscar, na verdade, foi dentro de casa. E não é só na questão da força física, não, porque isso aí você pode ir na academia de ginástica e conseguir. Mas tem tanto homem que vai pra academia de ginástica e não tem o mínimo de senso dentro dele, ele não tem nenhuma iniciativa, ele não tem aquilo dentro dele que faça com que ele entenda que ele tem que ser o provedor, protetor, ou seja lá o que for. Quanto homem eu conheço que já passou por essa quantidade de treinamento que não passa. Meu Deus do céu, se qualquer coisa acontecer na frente, é capaz de eu conseguir reagir de uma forma muito mais rápida do que eles. Ou de uma forma muito mais agressiva do que eles. Porque, na verdade, essa agressividade, o homem ele tem que ter dentro dele. E guardar, né? Usar apenas quando é necessário. Mas o
tanto de homem mole que eu já vi nessa vida, Deus que me perdoe. E eu não tô aqui pra ficar me comparando com homem nenhum, não. E outra coisa, detesto essa coisa de eu vestir as calças do homem, ou ter papel invertido, ou querer puxar a coisa pra cima de mim. Não, muito pelo contrário. Eu adoraria poder ver uma coisa diferente na minha frente, mas não é. Aí a gente acaba tendo que puxar essas coisas pra gente porque faltou essa criação dentro da casa deles. Então, independente de ficar dias num treinamento, lá do lado de um monte de homem, sem camisa, cheio de lama, não sei o quê, se não tem caráter, se o que ele precisou desde pequenininho dentro de casa ele não teve, não vão ser 3 dias do lado de um monte de homem cheio de lama que ele vai passar a ter. Tem uma mulher ainda pra escutar a visão de... Você vai voltar pra casa, vai ter outro homem, porra? Talvez na rua, né? Acontece. Então fica em casa, amor. Tá bom? É assim que você aprende a ser. Entendeu? Seja forte, corajoso, tenha de bom ânimo. Já diz na Bíblia. Eu sou uma coberta, tô sabendo mais do que vocês. É assim que você se torna um homem de verdade. É lidando com a família que Deus te deu cara a cara, tá? Você pode ir pra monte, mas Deus não vai te ensinar a fazer um arroz, tá bom? A trocar uma fralda, entendeu? Deus não vai te ensinar essas coisinhas assim, não. A limpar uma casa. É só em casa que se aprende mesmo, tá? Boa tarde. Mas eu acho que no caso aqui, eles não estão querendo ensinar isso pra eles, de aprender a fazer um arroz, a trocar uma fralda, até mesmo porque eu acredito que os papéis são bem distintos, né? O que o homem faz, o que a mulher faz. Aí, nesse caso aqui, seria um papel feminino. A questão do cuidar, do ir lá, fazer o arroz, trocar a fralda do bebê, enquanto o homem provê. Ou o homem trabalha para poder pagar alguém para ajudar a mulher nessas tarefas. Eu acho que é isso que eles fazem nesse tal desse Legendários aí, é fazer o homem entender qual que é o papel dele na sociedade, o que as pessoas esperam dos homens. Tem muito homem mole, né? Vamos combinar. E não tiveram um pai por perto, talvez, para poder mostrar para eles. Ou não é nem pai por perto, eu diria assim, alguém que fosse exemplo, né? No caso do lado masculino, alguém que fosse exemplo para eles do que seria o ideal, como seria o ideal agir. Um exemplo disso daí é o meu marido aqui, o pai dos meus filhos. A gente tem 5 filhos juntos e ele recentemente falou pra mim que eu venho de uma família completamente disfuncional. Isso é fato. Ninguém da minha família praticamente é casado. E todo mundo que é casado gostaria que não fosse. Já na família dele, todo mundo é casado. Todo mundo tem uns casamentinhos assim, bonitinho. E casado por anos. Eu tô falando, os pais dele são casados, sei lá, há uns 60 e tantos anos. E, enfim, todos os irmãos são casados, todo mundo, ninguém teve problema, nunca teve problema nenhum a ver, casadinho, filhinho e tal. Agora você vai ver ele. Eu já tive 2 divórcios dele e ele tem uma dificuldade enorme em ter família, em levar a sério um casamento. E ele é ex-militar. E ele foi criado dentro da igreja, dentro da paróquia lá, sendo o eu ia falar flanelinha, mas não é flanelinha. Sendo o... Pois é. Então ele teve educação religiosa, ele teve exemplo de dentro de casa de todo mundo casado e toda uma família funcional. Porém, ele não é. E aí, como que explica um negócio desse? Além de todo o treinamento militar que ele já teve. E policial também, né? Que ele também teve treinamento policial. Como que explica um negócio desse? Não dá pra explicar. Então não é esse tipo de coisa aqui que vai fazer uma pessoa mudar. Eu acho que a pessoa tem que querer dentro dela. E se ela não tem vocação pra aquilo dali, simplesmente esquece. Porque vai botar dinheiro na mão dos outros, pros outros enriquecerem, porque a mudança dentro dele mesmo não vai existir. Globo.com informa. Legendários pagam até 81 mil para participar do movimento. E tem quem diga, paga quem quer. E é verdade, né, gente? Porque aqui não existe pobre, não existe gente que vive com menos de um salário mínimo, não existe gente que não tem acesso a crédito. Paga quem quer, não é verdade? Mas o pessoal faz uma lavagem cerebral mesmo ao ponto da pessoa vender tudo o que ela tem pra ela poder fazer parte disso daqui. Agora vamos juntos analisar essa reportagem. Parece que tem uma nova modalidade lá dentro, sabe? Tipo assim, um top. Os principais eventos são os Top Track Outdoor Potential, que consistem em 4 dias de conexão com a natureza e intensas caminhadas. Top Track Outdoor Potential Track Tuk Tac TikTok, ok? E aí, gente, lá você vai ter acesso não só a Jesus descendo de rapel na montanha, né, para poder te encontrar, mas também vão ter várias celebridades, pessoas super, assim, exemplo de vida, tá? Vou até citar algumas pessoas aqui que já foram e até vão, né, de novo. Eliezer, da VTube, Neymar, o Kaká, marido da Simone Mendes, entre outras celebridades que são, assim, pontos de apoio da família, né? Eu,
gostaria que se fosse casado com homem, ele fosse o Neymar da vida. Quem não, né? Quem não gostaria? E todas essas celebridades que vão estar lá, claro que vocês vão tomar um café com Deus Pai. O café tá super faturado, que Deus também tava olhando falando assim, não, povo chato tomando café comigo. Aumentou o preço do café, mas lá vai ter o café, porque 81 mil dá pra bancar um cafezinho lá pra vocês. E aí, gente, o que acontece? Lá você vai ter o ápice, o seu extremo. E aí você vai se tornar top. É o desafio físico, mental e espiritual em sua vida, onde você vai romper com tudo que te prende e você aprenderá a desfrutar o caminho, lutar suas batalhas certas e desenvolver seu potencial máximo para chegar ao seu nível 10 e se tornar o herói caçador que toda a família precisa, diz o site. O melhor caçador, o melhor herói caçador que toda família brasileira precisa. E você sabe por quê que o que acontece na montanha fica na montanha? Ah, isso é outra coisa também. Parece que eles não podem falar o que acontece lá. Ah, acho que a menina falou no primeiro vídeo, né? Eles parecem que não podem contar o que acontece lá. Vai ver que é porque não acontece nada. Ou acontecem coisas que seria melhor não contar mesmo. Vem cá que eu vou te contar. Bom, tudo que eu falar aqui, vocês lembram que eu tô usando a palavra supostamente antes, tá? Vocês já sabem por quê. Então, homem é sempre o primeiro a contar vantagem em tudo, certo? Vocês acham que se não fosse uma coisa boa que acontecesse lá, uma coisa que vangloriassem eles já não tinham contado? E é por isso que eles não contam, porque as situações que eles passam lá são extremamente vexatórias e humilhantes. E o relato que eu vou contar pra vocês aqui é de um bombeiro que resgatou 2 legendários no último movimento que teve. Não vou dar nome, não vou dar localização, mas eu tenho provas, tenho fotos. Não vou postar todas aqui, vou postar somente algumas, para vocês terem mais ou menos uma noção do que supostamente acontece lá. Esses legendários relataram que eles começaram a trilha lá para as 8 horas da noite, 11 horas eles montaram o acampamento e aí foram dormir. De repente eles acordaram. Ambiente isolado e extremo, a montanha. Privação de conforto físico, geralmente em lugares frios, difíceis de acessar, com caminhadas exaustivas, bem militar. Desconexão da realidade cotidiana, sem celular, sem família, longe da rotina, isso enfraquece os laços com o mundo externo e facilita a absorção de novas ideias, bem estilo grupo terrorista. Impacto, a pessoa se torna mais vulnerável, sensível ao ambiente e aos líderes do grupo, pois está em um microcosmo controlado. Microcosmo controlado. Conta aí, Isabela. Tanto de foguetão, olá, tanto de foguete, ou seja, começou aí privação de sono. Lembrando que, como eu já falei anteriormente, as técnicas supostamente utilizadas são as mesmas técnicas utilizadas em treinamento militar. Exatamente, que foi o que eu falei pra vocês que eu já passei. Agora, peraí que eu vou voltar aqui e ler o que tava escrito aqui, ó. Exaustão física e mental, caminhadas longas, jejum ou pouca alimentação, noites mal dormidas, atividades constantes sem descanso, pressão emocional para se estragar, confessar, chorar, quebrar orgulho. Impacto, a exaustão diminui as defesas psíquicas. A exaustão... Isso tá me lembrando, sabe o quê? Ser mãe. Meu Deus do céu. Impacto. A exaustão diminui as defesas psíquicas. O homem normalmente treinado a não chorar se vê desmoronando e nesse momento aceita com mais facilidade que algo espiritual o quebrou, quando na verdade pode ter sido só desgaste físico e mental. Supostamente utilizadas são as mesmas técnicas utilizadas em treinamento militar, prisão, seitas e etc, porque são as técnicas, né, melhores para você conseguir manipular e persuadir. Ah lá, humilhação espiritualizada, exposição pública de pecados, falhas e vícios, linguagem que diminui o ego, você é nada sem Deus, homem frouxo, deixe seu orgulho morrer. Gritos, desafios, confrontos intensos, impacto. Cria-se um ciclo de culpa e redenção. A pessoa se sente pecadora, insuficiente e precisa de aprovação do grupo ou do líder espiritual para se sentir restaurada. Ah, se isso funcionasse. As pessoas começam a ir privação de sono. E aí o que acontece?
eles tinham que pular de um lado pro outro e pedir por comida, igual um cachorro faz. Ah, exatamente nesse evento que eu fui, de coach, mesma coisa. Reprogramação de identidade, troca de nome ou apelido, juramentos ou compromissos diante do grupo, criação de uma nova tribo, onde só os que passaram pela experiência são homens de verdade. Que demais! Ai, que delícia! Impacto. A pessoa volta diferente, sentindo que agora pertence a algo maior. Isso aumenta o sentimento de lealdade ao grupo e ao líder e dificulta críticas ou questionamentos futuros. Gente, isso aqui é muito seita. E outra, qualquer pessoa que fale algo negativo contra isso daqui, para muitos que fazem parte, muito provavelmente essa pessoa merece ser jogada numa fornalha. Que é exatamente como acontece em religião e exatamente como acontece com esses grupos de coach que eu falei pra vocês que eu participei em 2023, que foi um negócio que realmente arreganhou os meus olhos pra o que é o charlatanismo, o quanto que essas pessoas são como abutres em cima de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então essa coisa aqui de você declarar em voz alta os seus pecados, você falar na frente de todo mundo que você fez, cara, eu acho que há coisas que você não fala nem pro próprio espelho. Então, meu amigo, você vai fazer um negócio desse aí, muito provavelmente tudo tá sendo gravado, aí fica fácil mesmo te deixar na mão deles. Isso tudo a mando deles, tá? Então, o que acontece? Cada parte da trilha tem uma denominação. Uma dessas partes é a casa abandonada, que é onde eles criam um cenário de uma casa abandonada. E eles fazem os homens reviverem traumas de infância, traumas que passaram dentro de casa, fazem eles passarem por várias humilhações e situações vexatórias, isso sempre na frente um do outro. Eu vou deixar passando ao longo do vídeo técnicas utilizadas nesses treinamentos, né? Que ajudam a você desconstruir e despersonalizar uma pessoa. Isso já começa desde o início, até porque eles não são chamados pelos nomes. Eles são chamados por exemplo, Legendário 319. Entendeu? É tipo treinamento militar mesmo. Por quê? Por que eles fazem isso no treinamento militar aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Algo que funciona desde sempre. É porque chega uma pessoa lá, um rapaz. Ele vem de uma família muito rica, ele nunca precisou, na verdade, fazer nada dentro de casa, ele nunca precisou se preocupar com nada e não sei o que e tal. Ele chega num outro nível. Aí chega um cara lá que os pais nunca fizeram nada pra ele, ele já tá acostumado a ver homem entrando e saindo de dentro da casa dele, a mãe não cuida, ele tem um monte de irmão e irmã, e aí um monte de coisa errada acontece entre eles. Então, qual é a única maneira de fazer com que essas pessoas se igualem? É botando todo mundo no zero. Então, é trazendo o que tá lá em cima pra essa linha aqui e o que tá aqui de baixo pra cá, que é onde é o zero. Eles fazem você entender e acreditar dentro da sua cabeça, e não precisa de muito tempo não, tá? Eles fazem você entender e acreditar dentro da sua cabeça de que você não vale nada. No momento que você vê uma cadeira, você não é digno de sentar numa cadeira para poder comer a sua comida. No momento que você entende aquilo dali, aí é o momento que eles começam a, aos pouquinhos, fazer todo mundo trabalhar em grupo e, exatamente como eu falei pra vocês, que foi no meu caso do serviço militar, todo mundo entendendo que um precisa do outro pra poder passar por aquilo dali e aí sai de lá achando que vai conquistar o mundo. E aí você cai na realidade da vida real. Aí o que acontece? Volta a ser exatamente daquele jeito que você foi desde sempre. Eu não acredito nisso aqui. Não acredito na transformação, né, disso aqui. Eles não te deixam cagar no mato, né? Você tem que levar sua cala pra poder catar lá tudo certinho. Só que olha o tanto de lixo que eles deixam pra trás. E eles falaram que não era deles, tá? Porque quando essa pessoa encontrou os lixos e avisou eles, eles falaram que não eram deles. Só que os papéis mostravam a logo e a mensagem. E o negócio é o seguinte, tá vendo essas coisas que ficaram no meio do mato? Faz parte da montagem da casa abandonada. Conclusão, sim, muito do que acontece nesse tipo de evento remete a técnicas clássicas de controle psicológico. Realmente, de grupo terrorista e tudo mais. Embora disfarçadas de espiritualidade e libertação, a pessoa acredita que teve um encontro com Deus, mas na verdade pode ter sido uma experiência emocional intensa provocada por um estresse físico, mental e emocional em um ambiente cuidadosamente controlado. Isso é total verdade. No momento que você tá naquele ponto de vulnerabilidade
tão grande, você vai acreditar no que tá sendo falado pra você. Gente, um exemplo disso daí, eu não sei se vocês lembram, mas tem aquele caso do... Antigamente tinha aqueles caras que andavam de laranja, que eram prisioneiros aí de um grupo terrorista, aí eles iam e aí eles cortavam, a pessoa de um lado ao outro do pescoço, e aí as pessoas sempre se perguntavam, né, porque eles liberavam o vídeo para as pessoas verem a execução daquele refém. Aí as pessoas se perguntavam, gente, mas como que pode essa pessoa não lutar? Por que ele simplesmente ajoelha na frente do cara, levanta a cabeça e deixa o cara cortar? Como assim? Aí você vai procurar saber o que acontece ali. É exatamente isso daqui. O cara, ele começa a criar uma espécie do Stockholm Syndrome. Ele começa a quase que se apaixonar pelo sequestrador. Nesse caso, não se apaixonar, que eu tô falando, se apaixonar na questão de amor, mas de confiança. Então, ele tá ali, tá tudo bem, tá tranquilo. Então, como que eles conseguem fazer aquilo dali de forma que a pessoa não lute pela vida dela no momento que o cara tá passando aquilo de um lado ao outro no pescoço dela? É porque eles repetem aquele movimento várias vezes. Eles põem o cara encapuzado e falam, ó, a gente vai andar até ali, e o cara com a mão pra trás, né? Ó, a gente vai andar até ali na praia, e aí vai ter uma câmera na frente. A pessoa vai falar tal coisa, e aí eu vou puxar a sua cabeça pra trás, você vai levantar o pescoço, e aí eu vou simular o que eu vou fazer. E aí, da próxima vez, a mesma coisa. A gente vai lá e vai ser isso que vai acontecer. E aí, o cara vai se condicionando a acreditar que nunca vai ter o bote, que no caso aqui é esses abutres. O que eles querem, na verdade, é tirar a vantagem financeira das pessoas, usando esse método militar de fazer aquele cara, usando uma escassez, né, dessa carência dele, de ter um pai presente ou de ter uma figura a quem ele pudesse ter como exemplo na vida e tal, pra poder colocar na cabeça dele tal coisa, pra ele poder fazer o quê? Dar o bote, que é o quê? Tirar o dinheiro dele. Então, voltando aos caras do grupo terrorista, eles iam lá e aí levantava a cabeça e cortava. E fingiam, né, que iam cortar. Iam lá, no outro dia, levantava a cabeça, fingia que ia cortar. Até que o cara, que era o refém, ele se sentia confortável de falar, tá bom, hoje é apenas mais um dia aonde eu vou lá, eles vão levantar minha cabeça e vão fazer assim com a lâmina, mas nada vai acontecer. Até o dia que ele vai lá, acreditando que nada vai acontecer, porque ele já fez aquilo tantas vezes, ele vai lá, ele ajoelha, ele fica parado enquanto o outro levanta a cabeça dele, e aí é daquela hora que ele, bum, elimina aquele cara ali. Então, essas coisas aqui, por eu ter participado desse negócio de não apenas ter tido todo o meu treinamento militar, todo o treinamento da polícia, ter me encontrado em situações de vulnerabilidade muito, muito grande, emocionais e tal, e já ter participado de toda essa exaustão, e aí ter participado também desse evento de coach no Brasil, e ver que eles usam de tudo, de iluminação, como uma iluminação vermelha, como uma iluminação branca. Aí daqui a pouco é uma iluminação baixa, é uma iluminação muito clara. O som é muito alto, o som é muito baixo. O ar-condicionado é muito frio, bem como o ar-condicionado não é frio, aí volta a ficar calor lá dentro. Quer dizer, e muitas horas, porque na hora que você volta pro hotel, são 15 horas praticamente de evento, todos os dias por 3 dias. Quando você volta pro hotel, você não tá nem pensando direito, porque você teve que fazer várias atividades e muita gente gritando, muita coisa de que vai do negócio muito tranquilo ao negócio muito bateção e muita gritaria e não sei o quê, e quebra placa e não sei o que lá. Quer dizer, muita coisa acontece. E juntado com essa privação de sono, porque quando você volta pro hotel, você mal tem tempo de dormir, porque você precisa voltar pro evento no outro dia de manhã, você acaba fazendo o quê? Dando dinheiro pra eles, porque você já não tá pensando direito. Então eles fazem uma oferta de algo lá que você acredita que talvez seja algo que você precise pra poder fazer com que a sua vida tenha uma guinada e tal. Aí eles vão e dão o quê? O bote. E você nem percebeu. Então eu sempre digo, se você tá numa situação de vulnerabilidade, corra. Corra de coach, corra de igreja, corra de irmão de igreja, corra de tudo lá, seja lá o que for. Simplesmente tenta, dentro de você, encontrar forças dentro de você, talvez entrando em contato com a natureza, você mesmo, indo, até o meu próprio psiquiatra fala isso, que se eu tô passando por um momento de tristeza ou de vulnerabilidade e tal, é pra eu ir lá fora e olhar as árvores, e passar um tempo no sol e tal, do que você se meter com esse tipo de coisa aqui. Porque você, além de perder dinheiro, você vai perder a sua sanidade mental e pode perder um monte de coisa também nesse meio do caminho. Ainda correr o risco de vida. Elas estão nervosas porque
Porque dentro da própria casa delas, como elas são submissas, não tem poder de fala, não tem poder de argumentação, normalmente são ignoradas. E quando elas encontram uma mulher que pode falar o que quer, do jeito que quer, na própria rede social, elas ficam com raiva. Porque no fundo elas queriam estar assim também. Eu não duvido nada. Isso é tipo esposa de militar. Esposa de militar também. Não pode falar nada. Tem que ficar calada, porque tudo vai ter alguma coisa a ver com a reputação do marido. Então ela é obrigada a ficar calada, ela não pode falar nada, ela não pode sentir nada, ela simplesmente, tudo é pelo marido, sobre o marido e enfim. Outra coisa, eu só falei verdade. Então é aquele ditado, se doeu, pega que é teu. Não falando muito também. Ah, você não pode opinar porque você não subiu a montanha. Fia, você também não subiu. Você não precisa se levar um tiro pra você saber que um tiro não é legal de se levar e que dói. Você não precisa usar drogas pra saber que é um negócio que só causa destruição na sua família. Você não precisa encher a cara pra saber que isso pode dar ruim em tantas coisas. Não precisa. É o tal do lugar de fala. Todo mundo tem. Você tem uma boca cheia de dente? Aliás, não precisa nem estar cheia de dente. Tem uma boca e uma voz? Você tem lugar de fala. Pode falar. Pode dar a sua opinião. Se você mora no planeta Terra, você ouviu falar dos legendários. Ouvi falar... Ui, peraí. Meu Deus, soltei uma bomba aqui, ó. O som. Esse rapaz aqui, ele parece que faz parte desses legendários aí. Eu acho que ele é um instrutor. Não sei, vamos ver o que ele tem a dizer, que eu não cheguei a assistir. Eu baixei o vídeo, mas não cheguei a assistir o vídeo dele todo, não. E não tem nada a ver com o programa do Marcos Mion, antes que você pense que tem alguma coisa a ver com isso. Ultimamente, tem se ouvido muito falar sobre legendários e, invariavelmente, acaba caindo aqui nas minhas redes sociais, né? É o típico... Gente... Eu vou dizer aqui, assim, nada contra, obviamente não, ele é um homem muito bem apessoado, quem sou eu para poder ficar falando da aparência de ninguém? Mas vou dizer que o jeito dele, a aparência dele, ele mais forte, sabe? Um cara malhado, com essa barba muito cheia e bem feita, sabe? Ele tá bronzeado, ele parece que não fica dentro de casa, né? Ele é um cara que se expõe ao sol. Isso aqui, nesse negócio de coach que eu falei pra vocês, caraca, a maioria do pessoal que trabalhava pro coach, que tava fazendo o evento que eu fui fazer parte, a maioria era exatamente desse jeito aqui, era tudo cópia. Eu acho que, pra ser considerado um homem, primeiramente precisa ter esse biotipo aqui, esse físico aqui. Barba cheia, ser malhado, bronzeado. E falar em nome de Deus. Falou em nome de Deus, não tô falando que é o caso dele aqui, tá? Que eu não sei quem é essa pessoa, não, enfim, só porque eu ouvi falar o pessoal falando sobre isso, aí baixei os vídeos e vim falar aqui com vocês sobre as minhas experiências e pelo que eu já vi até hoje. Mas é como se você não tivesse esse estilo aqui, você não fosse considerado homem. Agora, eu concordo que o homem precisa, sim, da questão física dele, precisa estar coradinho, né? Parecendo que fica do lado de fora, tipo, trabalhando e tal, porque... Um cara que tá com a pele muito clarinha e tal, tá se escondendo da vida, de ser o tal do caçador. E essa barba cheia aí. Agora, você passa a achar que o homem precisa ter esse biotipo aqui e precisa principalmente ter isso daqui, ó, que tá ali, ó, no colo dele. Uma Bíblia. É como se você tivesse voltado nos tempos de antigamente e ele fosse praticamente um Jesus Cristo na sua frente. Nada contra você, tá, ô Ricardo? Não sei, não te conheço. Vamos agora saber quem você é. Que eu falo muito do movimento, eu tenho... A maior parte dos meus vídeos aqui tem alguma identidade dos legendários, mesmo que eu fale sobre outros assuntos. Então, o pessoal acaba associando comigo. Eu fiz vários vídeos explicando o que é. E nesse vídeo aqui eu quero ser um pouco mais detalhado, mantendo, claro, a descrição, né? Descrição ou descrição? Descrição, né? Descrição. Eu não posso contar muitas coisas a respeito do que acontece lá. Não porque tem algum segredo, algum mistério e alguma coisa tipo maçonaria, não tem nada a ver com isso. É simplesmente para não estragar a surpresa de quem vai participar, né? Para não dar spoiler. Então que Deus me ajude a explicar, tirar algumas dúvidas sem te trazer spoiler. Ué, o serviço militar, todo mundo sabe. Eles falam claramente na internet, o basic training aqui do serviço militar dos Estados Unidos. E mesmo assim, nada do que te falam te prepara pra você passar pelo que você vai passar lá dentro, se você resolver entrar. Mas enfim, preferimos sem spoiler, né? Vamos deixar a surpresa aí pro pessoal. O que é importante eu fazer esse vídeo aqui? Especialmente porque tem se falado muito a respeito do movimento, só que quem tem falado não participou. E aí você tem um problema muito grande com isso. Por quê? Porque a pessoa não participou, ela fez uma leitura com base no disse-me disse, ou com algumas reportagens, ou com coisas que ele vai pensando, ele monta um Frankenstein e ele fala, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é bom, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Só que ele não sabe. Por quê? Porque ele não participou, porque nós
nós não contamos. Então, assim, ele tá dando uma opinião sem ter a mínima noção do que tá falando. E, infelizmente, nas redes sociais, tem aparecido algumas situações problemáticas. Sobre o preço, por exemplo. Essa semana veio a notícia, saiu em algum portal, se não me engano, da Globo, dizendo que homens pagam até 81.590 para participar de evento. Deixa eu te falar uma coisa. Ali tem um 8 a mais. É 1.590, não 81.590. Opa, isso aí é informação importante. Como assim? Como que deixaram isso aí de fora? Não, tá vendo? Por isso que a gente tem que ouvir o cara falar. Vamos lá. Foi ou um erro de digitação, ou erro de redação, ou, né, tô tentando ser benigno, ou algum tipo de má vontade. Ah, porque eu achei realmente um absurdo ir de 1.000 e tantos, 2.000 reais a 81 mil reais não fazia nem sentido. Porque, assim, não existe esse preço. O preço pagado é, em média, de... Pagado? Ai, Ricardo, pelo amor de Deus, o preço pagado? Não existe esse preço. O preço pagado é, em média, de 1.600 a 1.800 reais para participar do Legendários. E ainda parcela, tá? Então, assim, primeira coisa... Claro que parcela, isso é fato. Claro que parcela. De valores. E aí, algumas pessoas já vão dizer... Mas vocês estão cobrando para pregar o evangelho. O evangelho é de graça, meu irmão. O evangelho é de graça, você não precisa ir pro Legendários, não. Se você tá indo buscar o evangelho no Legendário, você já começou errado. Busca na sua casa. Agora, se você quer participar de uma experiência, um treinamento que tem a ver com família, que vai te propor melhorar como homem, que tem base como princípios cristãos, aí tudo bem, é o Legendários. Então isso tem um custo. Você não tá indo para lá simplesmente... caminhando para passar uma trilha. Não, você vai passar 72 horas, são 4 dias, com alimentação para todos os dias. 400 homens... Peraí, 72 horas não são 3 dias, gente? Peraí. 24 vezes 4 igual 96 horas. Ele falou 72 horas. Não, você vai passar 72 horas, são 4 dias, com alimentação para todos os dias. 400 homens servindo você, trabalhando para você pelas... 400 homens servindo você, trabalhando para você? Eles falaram ali que, no outro vídeo aí que eu vi, eram grupos de aproximadamente 500 e poucas pessoas, 400 e poucos homens trabalhando pra você. Então, são caras que já participaram do Legendários antes, que agora são voluntários. Por que eu tô falando isso? Por que isso me chamou a atenção? Porque no evento de coach que eu fui, era desse jeito. Todo mundo que já tinha participado, já tinha pago caro pra participar do evento, eles eram... pescados para poderem fazer parte daquele evento ali, estarem mais perto do líder. E aí, o que eles faziam? Eles iam lá e trabalhavam de graça. Muito interessante. 400 e poucas pessoas trabalhando, isso é voluntário. Conta aí pra gente, Ricardo, não é voluntário, não? Segurança. Nós vamos contratar um seguro para você, porque é algo, né? Tô te tirando da sua casa, tô te levando para lá. Então, assim, tem seguro de vida, tem farda, tem transporte, tem uma série de coisas, de logísticas, de segurança. Então, tem um custo isso. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso de graça ainda, tá? Bom, mas é R$1.500. R$1.500 não tá ruim não para 3 dias, gente. Apesar dele estar falando 4 dias, mas como a gente viu aqui, 4 dias são 96, 3 dias são 72. Ele falou 72, mas são 4 dias, mas tá bom. Existe uma intenção nossa de custear cada vez mais esse projeto, com outras coisas adicionais. Isso aqui é bom, até que eu dou um esclarecimento para vocês. Você sabe como que o Legendários tem a intenção de fazer dinheiro? E quando eu digo Legendários, as pessoas envolvidas, tá? Com souvenir. Esses itens laranjinho. Isso aqui é da Nike, tá? Isso aqui eu achei desse jeito lindo. Mas a intenção do movimento é fazer dinheiro com isso aqui. Para quê? Para que seja o suficiente para poder custear, inclusive, a subida, o top. Porque o top é missionário. O custo dele é muito alto. Você só vai entender depois que você participar. Não tenho como detalhar os custos aqui para você, senão eu vou dar spoiler do que acontece lá. Só que depois que você participa, aí você entende por que ele custa isso. E ele precisa ter uma margem. Porque... ele precisa ir pro top. Aí, depois de participar desse, o cara vai pro top, que é um outro curso. Tô entendendo. Top é o desafio físico, mental e espiritual em sua vida, onde você vai romper com tudo que te prende e você aprenderá a desfrutar o caminho, lutar suas batalhas certas e desenvolver seu potencial máximo para chegar ao seu nível 10 e se tornar o herói caçador que toda a família precisa. Que demais! Ai, que delícia! Dinheiro de margem, ele vai para a igreja que está sediando. Ela vai investir em pagar irmãos que estão trabalhando em tempo integral no projeto, ela vai pagar para a estrutura da empresa, vai trocar o ar-condicionado, vai fazer o que quiser com o dinheiro, tá? É um dinheiro que vai para a estrutura da igreja, para que a igreja sirva os irmãos da forma que ela achar mais adequada. Lembrando que é um movimento interdenominacional, ou seja, não é nenhuma seita, não tem intenção de ser uma religião. Não tem... Mas a forma que é usada de treinamento que eu tô falando, ela lembra bastante
bastante. Eu digo baseado nas experiências que eu tenho. Tanto treinamento militar, como treinamento da polícia, como já ter participado desse evento de coach e como ter vindo de um berço evangélico. Ou seja, minha experiência religiosa também. Intenção de ser uma nova igreja. Lá nós, inclusive, incentivamos e é um requisito para servir no Legendários que você participe ativamente da sua igreja local. É necessário que você viva a vida de igreja, porque o que de fato é ser cristão não é ser legendário. Legendário é uma coisa que a gente criou agora, gente. A gente não, né? Eu participei do Legendários tem 1 ano e pouquinho. O Legendário já existe há quase uma década. Mas é uma coisa recente. Antes disso, já existiam homens honrados, já existiam homens de Deus. O evangelho já existe há 2000 anos. Transformação por Cristo já existe há 2000 anos. Não precisa de legendários. Legendários é só uma ferramenta, é um movimento. E se você for sábio, você consegue utilizar ele com sabedoria. Porque ele promove, sabe o quê? Uma união entre os homens. Você quer ver uma curiosidade? Vai num grupo de oração, na maior parte das igrejas. Você vai perceber que é majoritariamente feminino. 90% mulheres. Mas por quê? Porque os homens não estão ali. E os homens que estão, isso é estatístico, tá? Normalmente são pessoas que estão desempregadas. É duro, né? Ou seja, o homem tem aberto mão do sacerdócio. Eu sei, não se ofenda se não é seu caso, tá? Eu tô dizendo de forma geral. Metade dos casamentos acabam nos primeiros 3 anos. Então existe um problema generalizado. As mulheres é que arrastam normalmente os homens para a vida da igreja. Mas isso é fato, isso aí com certeza. É um problema realmente generalizado entre os homens. Agora, se funciona, gente, se isso daqui funciona, ótimo. Eu acho que as pessoas têm que realmente ir atrás de investir no que elas acham que vai funcionar pra elas. Não funcionou? Tá ótimo, deixa pra lá e tá tudo bem. Agora, o problema é usar da vulnerabilidade da pessoa pra poder vender algo mais caro e fazer ela acreditar numa transformação que, na verdade, não vem. E depois culpar a própria pessoa, que é tipo a questão da igreja, de falar assim, você tem fé de que isso aqui vai acontecer? Eu tenho fé. Então tá bom. Então pega o seu carro, a sua casa, seja lá o que for, põe aqui na frente que tal coisa vai acontecer. E aí a pessoa dentro do estado de vulnerabilidade dela, espiritual, emocional e tal, ela vai e vende tudo que é dela e põe lá no púlpito pro pastor pegar. E aí ela volta. Ela não tem um carro, não tem uma casa, não tem mais nada. E as coisas simplesmente não acontecem. Aí depois o pastor vira e fala, mas tal coisa não aconteceu porque você não teve fé. Então, o que você... Aí você pensa, meu Deus do céu, mas o que eu preciso pra ter fé? Você precisa trazer mais. Mas você pensa assim, meu Deus, ou comprar mais um curso, ou participar de mais um evento, e não sei o quê. Mas eu não sei de onde tirar. Faz um empréstimo. Como nesse evento que eu fui, eles falavam muito. Se um filho seu tivesse preso dentro do porta-malas de um carro agora, nesse exato momento, e o sequestrador ligasse pra você e falasse, o seu filho tá preso dentro do porta-malas do carro agora, se você não conseguir 60 mil reais dentro das próximas 24 horas, a gente vai tirar fogo nesse carro com seu filho lá dentro. O que você faria? Aí todo mundo falava, caraca, eu arranjava esse dinheiro. Da onde? Não sei. Então é a mesma coisa. Então, você quer fazer isso acontecer? Então você vai arranjar dinheiro de onde você não sabe. Mas você vai arranjar pra fazer isso aqui acontecer. E assim você vai entupindo essas pessoas de dinheiro em busca de uma transformação que, se você parar pra pensar, não, peraí, que foi o que a menina da tatuagem do Castelo Rá-Tim-Bum, esqueci o nome dela, falou, é bem verdade. Se você parar e você tiver a oportunidade de apenas conversar com a sua esposa e tentar entender aonde você tá falhando e tentar de dentro de você tirar essa vontade de buscar essa mudança, pronto, você não vai precisar de nada disso daqui. Mulheres normalmente oram mais e é isso que nós queremos resgatar. Nós queremos, com o movimento, aquecer esse homem a ponto dele assumir esse sacerdócio que não deveria ter saído da mão dele, ser aquele que arrasta a família para a igreja, ser aquele que luta pela família, ser aquele que intercede pelos filhos, ser aquele que intercede pela mulher, ser aquele que vai nas reuniões de oração, porque a gente luta nas nossas guerras na reunião de oração. Pois é, então não é em 72 horas. 72 horas, gente, é o início desse outro negócio que ele tá falando aí que custa mais caro, que é o tal do top. Então são as primeiras 72 horas, ou os primeiros 4 dias, 96 horas, sei lá, que essas pessoas pagam esses 1.500 a 2.000 reais, sei lá, pra poder fazer parte, e aí ali, dentro daquele estado de vulnerabilidade, eles muito provavelmente, não estou dizendo que seja, porque eu também não sei. Agora, ali, dentro daquele estado de vulnerabilidade, é quando eles provavelmente pegam as pessoas e falam, aqui, quem aqui quer participar do top, não sei o quê? Eu quero, pronto, dali já vendeu um negócio 3, 4 vezes mais caro, entendeu? Porque eu digo isso porque foi exatamente isso que aconteceu durante o evento de coaching que eu fui. É isso que o Legendário
Legendários têm como proposta reativar o homem, reativar essa masculinidade. Quando eu falo masculinidade, eu sei que algumas pessoas já estão criando uma resistência, né? Não é machismo. A masculinidade que nós queremos resgatar é a masculinidade de Cristo. É como Cristo. É de dar a vida pela esposa. É de amar a esposa como Jesus amou a igreja. É de servir os filhos. É de gastar tempo com a família, de investir na família, de ser um homem dedicado ao lar. Isso é ser masculino para nós. É ser aquela pessoa honrada, ser a pessoa que honra com seus impostos, que honra no seu trabalho, que honra os seus funcionários. Ah, Ricardo... Você tá vendo? Tudo que ele tá falando é algo que qualquer mulher gostaria que o homem fosse. E é por isso que esse coach que eu falei pra vocês, que eu participei do evento dele, ele fala que eu acho que 90% das pessoas que... 80 e poucos, 90% das pessoas que assistem ele são mulheres. Por quê? Porque elas veem nele um cara alto, malhado, coradinho, né? Com essa cor de sol, com a barba cheia, falando, eu tô aqui pra poder dar a vida pela minha mulher, não sei o quê. Qualquer mulher vai falar assim, não, é isso aqui que eu quero. Então eu quero que você transforme meu marido nisso aqui. Aí ela vai empurrar o cara pra fazer isso daqui. E aí lá dentro, obviamente, ele vai ter alguma espécie de transformação ou ser colocado num estado de vulnerabilidade pior do que ele já se encontra. E aí ele vai e acaba comprando algo mais caro e mais caro e mais caro. Então o alvo deles, na verdade, é a mulher. Porque a mulher vai falar, eu quero exatamente isso daqui. E aí ela vai fazer o marido ir. Eu ouvi legendários que fizeram cagada, sim, normal. Os discípulos de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? Entre eles, você tinha traidor, você tinha ladrão, você tinha covarde, você tinha violento, que cortava a orelha dos outros. E era discípulo de Jesus. Deixa ela jogar a culpa pra Jesus? Na sua igreja local aí, o tanto de membro da sua igreja que eu sei que não é florzinha de Jesus e faz tudo errado. Aí eu vou culpar a sua igreja? E por que vocês fazem isso com o movimento? Por que com o movimento, porque o legendário fez, aí o movimento é problemático? Nós não ensinamos isso. Lá nós ensinamos amor, honra, unidade, hombridade, ser um homem de valor, ser um homem de caráter, colocar Cristo em primeiro lugar. É um movimento, inclusive, completamente cristocêntrico. Para você que é teólogo, para você que é preocupado com isso, isso é heresia, é isso e aquilo. Não, meu irmão, a gente só fala de Cristo, a gente não foge da palavra. Só que a gente utiliza também de símbolos, não é PNL. A gente utiliza de símbolos. Símbolos no sentido de que a mochila que você carrega tem um significado, a forma que você lida com a sua família ali tem um significado. É que nem exatamente no serviço militar. O seu fuzil, ele passa a ser o seu bebê. Você deixaria o seu bebê do lado de fora de um banheiro pra você ir lá dentro do banheiro pra poder fazer o que você precisa fazer pra depois voltar pro lado de fora e pegar o seu bebê? Não. Então você precisa levar aquele fuzil com você para todo canto, é todo lugar e todo momento. O fuzil está ao seu lado. Se aquele fuzil não tá do seu lado, porque tem essa simbologia que ele tá falando aqui. Se aquele fuzil não tá do seu lado, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então você passa a ver a coisa nesse sentido aqui, nesse jeito aqui que ele tá falando. Faz sentido o que ele tá falando. Até então tá bem militarizado o negócio. A lista que você segue tem um significado, como você lida com essa lista. Tudo isso aponta para algo dentro da sua casa, aponta para algo dentro da sua família. E a gente utiliza dessas alegorias. Quem é a pessoa que mais utiliza a alegoria, meu irmão? Jesus! Então, aí você vai falar que Jesus usava PNL. Você tá me entendendo? Então, na verdade, Jesus é o que mais utiliza parábolas. Ele conta histórias, ele mostra situações para explicar um princípio espiritual. E é isso que nós fazemos ali na montanha. A gente utiliza situações que acontecem, as provações, as dificuldades, para explicar princípios espirituais e princípios de família. O Legendários, para você que quer entender melhor, ele é um projeto focado em fazer homens, trazer homens para a posição de sacerdote, uma posição de homem na família. Resgatar a masculinidade segundo Cristo, não uma masculinidade tóxica, não é machismo, não é gritar essas coisas. Apesar de que, é porque a gente posta os vídeos também, fazendo a rua, aí você pensa que é uns brucutu lá gritando grito de guerra. Não é grito de guerra. Aquilo também tem um símbolo. A gente utiliza essas coisas para gravar. Amor, honra e unidade. Um novo nível de amor, um novo nível de honra, um novo nível de unidade. Simples assim. Ricardo, mas vocês usam essas fardas, essas coisas para criar uma sensação de comunidade. Exatamente. Nós queremos criar isso. É claro, todo mundo precisa fazer parte de um grupo. Isso aí é o ser humano. Isso é uma necessidade do ser humano. É fazer parte de algum grupo. Porque você tem comunidade do beach tennis, você tem a comunidade dos caras da Harley Davidson, você tem a comunidade dos caras do jiu-jitsu, do churrasco. Por que não pode ter uma comunidade dos caras que querem servir a família e querem viver pra Deus? Tem alguma coisa de problema nisso? Tem alguma coisa de problema a gente começar a usar itens laranjados porque a gente se sente bem, a gente se sente em comunidade? Algum problema em a gente fazer disso? Mas o cristianismo já era pra ser assim. Pois é, mas tem sido, meu irmão. Existe algum problema de eu criar um grupo cristão que quer andar alinhado, que quer
legenda Aparecido? Qual o problema? Se você não gosta, simplesmente não participe. Ricardo, mas eu não preciso de participar de legendários para me tornar um homem melhor, para ser um pai, para ser um marido excelente. Realmente, você não precisa. Ninguém falou que você precisa. Ninguém, me perdoe se algum legendário fez parecer que é só quem é legendário, que é alguma coisa. Não, nós é uns bostinha. Desculpa. É porque alguns falam que você não é um homem de verdade. Não foi isso que a gente leu aqui, eu acho que agora mesmo? Só é um homem de verdade se fizer parte desses legendários? A palavra assim, eu gosto de falar rasgado. Nós somos seres humanos, igual você. Tem gente que fala, isso aí é só pra homem fraco. Você acertou em cheio, mano. Todos somos fracos. O próximo apóstolo Paulo diz o seguinte, eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, meu querido, você quer me chamar de fraco? Pode chamar, porque eu sei que eu sou. Então é quando eu sou fraco, então que eu sou forte. É por isso que eu preciso andar com outros homens do meu lado. É por isso que eu preciso de manada. É por isso que eu preciso de gente. Por quê? Porque homem sozinho é presa fácil. Então nós realmente queremos criar esse senso de comunidade. Que é exatamente o que acontece no serviço militar. Você tá sempre com o seu battle buddy. Você pode não gostar do outro, o outro pode não gostar de você. Mas você sabe que você precisa, um precisa do outro para que a coisa dê certo, para que vocês cheguem no objetivo de vocês. Detalhe, sem tirar ninguém da igreja de ninguém. Eu sirvo nos legendários, eu ando com homens de outras denominações que às vezes têm vertentes teológicas totalmente diferentes. E eu nunca vi isso acontecer na história. Eu nunca vi isso acontecer na história. De movimentos para-eclesiásticos. Várias denominações, reformado, pentecostal, neopentecostal, católicos, todos andando unidos. Mas, Ricardo, e a teologia? Não, meu querido, é porque lá nós não esmiuçamos a parte teológica. Nós só falamos da base. Qual é a base? Paulo te explica. A base, o alicerce, qual é? Porque Cristo morreu por nós e deu a vida por nós e através dele nós recebemos a salvação. Essa é a base, é o evangelho, é Cristo. Agora, todas as interpretações teológicas não cabem dentro do movimento. Isso aí você vai aprender na sua igreja local. Lá no Legendários nós só vamos apontar para Cristo, porque o que nos une é isso. O próprio Paulo diz, eu lancei um fundamento, o qual é o evangelho. Acima desse fundamento, cada um edifica o que quiser, meu irmão. Tem gente que está edificando palha, fene, madeira. Tem outro que está edificando ouro, prata e pedras preciosas. Mas a base é a mesma, ou seja, o que me une, meu irmão, a você é a base. Ah, mas você é pentecostal, eu sou reformado não sei da onde, eu sou não sei o quê. Esse tanto de título, isso é tudo besteira. Você é cristão, você crê em Cristo, então nós estamos na mesma base. Agora o que você edifica, meu irmão, edifique em paz com Deus, dentro da sua convicção. Então, assim, o evento, ele é só um evento, não é o evangelho. Você não precisa de participar, você não precisa ir pra lá. Você não precisa ir pra lá pra você ser um homem melhor. Se algum legendário fez parecer isso, que ele se acha mais do que você, me perdoe em nome do movimento. É porque eles voltam empolgados, gente. A esposa, que o marido foi pra lá e o marido voltou transformado, ela fica doida falando para as outras esposas. Viu? Exatamente como eu falei, que as mulheres é que são o alvo aqui. Elas vão falar pra outras esposas que vão fazer com que os maridos vão pra lá. Você tá vendo? A mesma coisa do negócio do coach lá que eu falei. E é exatamente como eu falei também do serviço militar. Você sai de lá do treinamento acreditando que você vai conquistar o mundo até você voltar pra sua vida real. Agora, se eles aqui se mantêm juntos numa união de pessoas que querem fazer a coisa certa, acho legal. E pode soar como se nós fôssemos os únicos. Não, meu irmão. A gente é tudo gente igual você. Participa se você quiser. Se você não quiser, não participa. Mas também não nos atrapalhe, não nos ataque gratuitamente. Não emita opiniões sobre algo que você não viveu. Se você... Ah, não. Aí todo mundo para, né, o Ricardo? Todo mundo pode ter uma opinião sobre algo que não viveu. Eu posso, por exemplo, ter opinião sobre o que é levar um tiro, apesar de eu nunca ter tomado um tiro na minha vida. Aí não tem nada a ver, né? Aí é querer calar as pessoas. Para. Para. E aí tudo bem. Se você gasta energia falando mal de outras pessoas, é porque você não está fazendo algo. Você quer um ministério massa que consiga fazer isso, inclusive gratuitamente, custeando todos esses centenas de milhares de reais? Faça, meu irmão. Nós, por enquanto, não conseguimos ainda. A gente tem desenvolvido formas de fazer recursos com esses souvenirs para que a gente possa custear, por exemplo, esses ingressos. Hoje a gente já doa várias inscrições, tá? A gente vai começar, eu levei essa situação para o Global, a gente vai começar a divulgar quantas vagas cada top pode doar para pessoas que realmente não têm condição. Nós vamos fazer... Então é tipo negócio... é muito negócio de coach mesmo. Por quê? Nesse evento de coach, eu paguei R$8.000 pela minha cadeira, mas eles davam a possibilidade de você levar alguém de graça com você, se você comprasse aquela cadeira mais cara. E aí eu comprei, porque ficava lá na frente, eu tenho TDAH, e se eu não sentar lá na frente, eu não consigo prestar atenção em nada mesmo. Então, eu precisava. Se fosse pra ir, não dava pra sentar lá atrás. Eu ia ter que sentar lá na frente. Se fosse pra sentar lá atrás, era melhor eu nem ir, porque eu não ia conseguir prestar atenção anyway. Então, existe essa coisa aí, ele tá falando aí de levar uma pessoa, de doar
Ou seja, é isso que eu tô falando. Um paga, ou nesse caso, um grupo paga, e aí o outro vai de graça. E aí enche o local, e aí pode gravar vídeo e tal do negócio, dar a entender que o negócio é muito mais do que realmente é. Como se todas aquelas pessoas, todas aquelas cabeças ali fossem pagantes, quando na verdade é só metade que é. Tops sociais, por exemplo, para a favela, onde possa levar várias pessoas. Então a nossa intenção é fazer recurso financeiro para que as pessoas possam trabalhar, para que possam se manter com itens, souvenir. Mas se funciona, cara, é isso aí, tá certo, tem que ir pra frente mesmo. Eu não tenho problema nenhum, absoluto zero, problema de vender relógio, de vender boné, vender camiseta. Por quê? Porque isso é bênção. É souvenir, é lazer. Agora, o top, ele é missionário, então nós queremos custear ele cada vez mais, nós queremos abaixar esse preço, mas por... O top, você tá vendo? O top é esse que eles vão vender para as pessoas que já participaram do primeiro, que é o mais caro, que é a tal da mentoria de 40 mil reais que eu comprei depois de ter comprado aquela poltrona lá de 8 mil reais. Depois de ter comprado todos os cursos, 3 cursos, sei lá, de 2 mil e poucos reais cada um. E assim vai. Mas se tá funcionando, tá dando certo pra você, tem que mais ir pra frente mesmo. Agora, que tem que tomar cuidado com isso, porque tem um interesse ali por trás, obviamente tem. Enquanto a gente ainda não tá conseguindo. O movimento, ele cresceu rápido demais, a ponto da gente não conseguir organizar. Pra você ver, não tem um site organizado ainda. Então tenha paciência conosco, nos ame. Se você tem que se incomodar com o que nós fazemos, interceda por nós. Se você acha que nós estamos errados, ore por nós, nos ame. Nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos sofrendo dano aqui. Então coopere conosco. Eu quase não expliquei nada do que acontece lá no top, né? São 72 horas na montanha, 4 dias. Pera aí que 4 dias são 96 horas, pelo amor de Deus. Não são 72. 72 horas são 3 dias, Ricardo. Montanha, 4 dias, onde nós vamos te remover do seu contexto. Lá você vai ser bem trabalhado. Lá não tem área VIP, lá não tem diferenciação. Você pode ser bilionário ou você pode ser indigente, que não tá igual como homem, tá? E nós vamos arrebentar com o seu ego. Isso é bom. Você sendo rico, você sendo pobre, você sendo qualquer pessoa, dependendo da sua cor, nós não queremos saber de nada. Nós queremos te tratar igual, tá? Porque nós somos iguais. Então a experiência é a mesma para todos. E ali não tem espaço para ego. E é até por isso que é muito bom. Lá você vai ser muito trabalhado. Você vai ser aperfeiçoado. Aí você me diz, Ricardo, mas eu não preciso dessas coisas. Eu só preciso do evangelho. Amém. Se você for humilde e acreditar que você pode melhorar, seja muito bem-vindo. É igual um seminário teológico. Você precisa fazer um seminário teológico, que inclusive é pago umas 50 vezes mais que isso. Você precisa fazer? Não, você não precisa, mas você faz porque vai te agregar, vai te fazer crescer. Legendários é a mesma coisa. Você precisa fazer? Não, mas se você quiser fazer para melhorar, vai ser muito bem-vindo. Verdade. Eu também sou a favor disso aí. Quer fazer? Acha que vale a pena procurar saber como é que funciona? O que vai perder, no caso ali, no máximo, a vida, né? Mas pra isso tem seguro. E lá não é lugar só de gente perdida, não, tá? Você tem homens que têm um caráter elevadíssimo. Você tem pastores com décadas de ministério que participam. E você tem homens que são completamente degenerados, que participam e lá são restaurados. Então é um lugar pra todo mundo igual. Você questiona, tal pessoa participou do Legendário, não quero ir. Ué, mas que preconceito é esse, mano? Lá é pra todo mundo. É pro bandido, estuprador e é pro pastor que tá fazendo tudo certo, tá com um galardão enorme. Você entende? Lá... Mas lá não deveria ser lugar pra isso, ô Ricardo. A cadeia, no caso, seria lugar pra esse bandido estu que você tá falando aí. É pra homens. Focado em família. Não tem nada de PNL, não tem nada de coach. Esquece essa parada de coach que falar, isso é mais uma modinha gospel, coach. Meu irmão, isso é sua opinião. Eu tô te dizendo que nós somos cristocêntricos, nós vamos falar de Jesus e que nós vamos usar símbolos ou alegorias que o próprio Cristo utiliza para explicar coisas a respeito de família. Agora, Ricardo, que tá muito parecido, tá? Tô falando porque eu já fui num evento de coach e caí no papo de coach de comprar, enfim... infinitas coisas e vivi pra me arrepender. E ainda tive que processar pra poder receber meu dinheiro de volta. É um curso, não é o evangelho é de graça. Você pode receber Jesus aí na sua casa, você não precisa de um pau montanha. Não precisa. Está restringindo o acesso das pessoas à palavra. Não, vai lá e fala pras pessoas. Faz igual eu, prega o evangelho todos os dias na sua rede social. Vai pra sua comunidade e serve a igreja. Lidera uma célula, pastoreia uma igreja igual eu faço. Antes de você vir falar, gratuitamente. Não precisa de participar do Legendário para receber Jesus. Não coloque palavras na nossa boca. Ninguém disse isso. Desculpa, vocês vão me exaltando. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais. Se
Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer para vocês, mas eu acho que aqui já dá para ter uma noção, tá? Então todas as coisas que essas pessoas falam, todas as calúnias que as pessoas têm inventado, cuidado com isso. Isso não é, a maior parte dessas coisas não é verdade, simplesmente porque as pessoas não participaram, então fica um telefone sem fio. Ele ouviu alguém dizer que algo, isso e aquilo, aí no final das contas surge uma mentira. E você sabe quem é o pai da mentira, né, meu irmão? Não preciso nem te explicar isso. É o Naldo. Deus te abençoe demais. Mais uma vez, quero reforçar. O que faz diferença na vida das pessoas tá aqui, ó. Não é Legendários. Esquece. Legendários. Legendários é só um movimento. É só uma ferramenta. Pode ser que Legendários acabe a semana que vem. E eu não tô nem aí. Por quê? Porque o meu negócio é Cristo. Enquanto tiver uma ferramenta útil, vou utilizá-la. Mas se a ferramenta perder a utilidade, vambora. Continue pregando o evangelho. Continue vivendo vida de igreja. Que existe há 2000 anos. E Jesus está às portas. Eu creio que essa união da igreja em torno de um movimento tem um propósito. O Senhor tá batendo na porta. Nos próximos... Eu não vou falar isso não, mas... eu assim, acredito que nos próximos anos já, assim, coisas assim de menos de uma década, o Senhor tá aí. Toma pruma, toma tipo, se envolva em algum movimento, tá? Um movimento útil, um movimento cristão, um movimento que te faça se envolver e se aquecer. Um movimento da igreja. Tamo junto, que Deus te abençoe demais. Bom, e esse daí então foi o Ricardo lá do Legendário. Gente, o que vocês acham dessa história aqui? De tudo que foi falado até agora? Escreve aqui embaixo pra mim se você já participou, conhece alguém que participou, tem alguma esposa de alguma outra pessoa que você já viu falando sobre isso, se você já ouviu isso sendo falado aí, o pessoal comentando sobre isso nas redes sociais, escreve aqui embaixo pra mim. E o vídeo de hoje foi esse. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba a notificação através daqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque eu aviso lá, tá? Não deixe de garantir os seus sabonetes no espumadeflor.com. Essas gargantilhas são lá da Duda Gaia. Entre em contato e garanta as suas. E caso você esteja em busca de uma casa pra comprar em Orlando ou região, entre em contato com a Poliana Landim, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.